Minha mãe cobrou a mim e a minha irmã as despesas de nos criar. Nossa casa sempre girou em torno de dinheiro. Embora minha mãe ganhasse dinheiro mais do que suficiente e não estivéssemos lutando de forma alguma, ela reclamava de tudo que tinha que comprar para nós: comida, roupas, despesas médicas, brinquedos, laptops e telefones, despesas escolares, tudo. Sempre soubemos exatamente quanto estávamos custando a ela. Não ousávamos pedir coisas desnecessárias como atividades de lazer, brinquedos caros ou suprimentos para passatempos. Começamos a trabalhar muito jovens e ela nos manipulou e nos culpou para dar a ela todo o dinheiro que ganhamos para pagar o que devíamos. Quando fiz 18 anos, ela me cortou completamente financeiramente, mas gentilmente se ofereceu para me alugar meu quarto dela e me enviou uma fatura de cada centavo que eu já gastei para ela, totalizando mais de $700.000. Ela me cobrou pelo Natal e presentes de aniversário. Ela até me cobrou pelas despesas médicas da gravidez e do parto e queria que eu pagasse o aluguel atrasado por morar na casa desde o nascimento. Ela fez a mesma coisa com minha irmã depois, quando ela completou 18 anos. Deveríamos pagá-la ao longo do tempo a partir do dia em que completamos 18 anos. Nós dois ainda estávamos lidando com muita culpa internalizada de sua manipulação constante, então pagamos por um tempo. Além das despesas necessárias, todo o nosso contra-cheque iria para ela. Alugamos nossos quartos na casa dela e ela separou sua comida, material de limpeza, panelas e talheres etc. da nossa e nos cobrou pelo uso. Ela generosamente incluiu o uso dos eletrodomésticos em nosso aluguel. Não foi até eu ter 21 anos e minha irmã 19 que um número suficiente de pessoas nos disse que todo esse arranjo estava desequilibrado e finalmente saímos dele. Nós nos mudamos juntos e paramos de pagar nossa mãe. E também paramos de contatá-la. Pai deixou sua filha fazer cocô em um saco e reclama com a matriz que não fez nada de errado. Eu trabalho em um varejista de descontos como gerente. Então, era um sábado de manhã e é um dia muito agitado. De repente o guarda entra na cantina e diz que um cliente reclamou que tem uma menina fazendo cocô enquanto o pai dele segura a sacola no meio da loja. Fiquei muito confuso quando ouvi ele dizer isso e pedi para ele repetir de novo. Não tem como ser uma situação real. Então pedi para ele chutá-los para fora porque eles estão muito fora da linha e ele recusa. Outro problema aqui: nossos guardas são inúteis. Nós dois caminhamos até a seção de vegetais e ele aponta para o pai e os dois filhos. Felizmente a bolsa já estava escondida no carrinho. Então eu me aproximo deles enquanto o guarda fica parado ali como um limão. Então, um cliente nosso guarda viu sua filha fazer cocô em uma sacola. Então preciso pedir para você sair da loja. O cara respondeu: Espere, por quê? O que eu fiz errado? Você não vê nada de errado em fazer cocô no meio da loja? É anti-higiênico, é nojento e é simplesmente errado. Temos banheiros operacionais. Você poderia ter pedido a alguém para levá-lo até ele sem colocar nenhum de nós nessa situação. Depois que expliquei a ele que o que ele fez é errado, ele finalmente entendeu que não teria permissão para continuar sua loja. Eu conduzo ele e as crianças para fora. Uma cliente idosa se aproximou de mim depois dizendo que nunca tinha visto nada assim em sua vida e estava feliz por alguém ter lidado com isso tão rapidamente. Agradeci a senhora pelo elogio e pensei que a situação ficou para trás. Foi o assunto principal do fim de semana em nossa loja. Hoje chego para o meu turno e meu gerente me puxa de lado e diz que o homem do cocô na sacola reclamou com a matriz, mas distorceu a história à sua maneira, dizendo que foi expulso sem motivo válido, que não fez nada de errado porque não havia banheiros disponíveis e os funcionários se recusaram a ajudar. Então ele teve que fazer o que qualquer pai faria, que eu deveria ser repreendido por tê-lo envergonhado. Eu e meu gerente rimos disso, escrevi uma declaração e dei carimbos de data e hora de nosso CCTV e deixamos por isso mesmo. A história do homem do cocô no saco vai continuar para sempre. Vou garantir que ninguém vai esquecer. Meus sogros fazem meu marido pagar tudo por eles. Alguns antecedentes não tão rápidos. Estou com meu marido há cerca de 10 anos, prestes a comemorar nosso aniversário de 6 anos de casamento em alguns meses. Seus pais sempre foram extremamente egoístas. Quando o conheci, ele tinha 22 anos e morava com os pais. Na época ele ganhava $14 por hora e dava a eles todo o seu salário. Ele também fez um empréstimo de um carro para sua mãe para que eles pudessem comprar um carro. Já que depois de seus 2 acordos anteriores essa era a única maneira de conseguir um carro, ele estava morando com eles e dando todo o seu salário por cerca de 2 anos quando o conheci. Nós nos conhecemos e nos comprometemos imediatamente. Ele literalmente se mudou depois do primeiro encontro, mas não parou de dar a eles todo o seu cheque de pagamento. Lembro-me de uma vez que seus sapatos estragaram para o trabalho e ele precisou de $40 para comprar um novo par. Então ele ligou para o pai e perguntou se poderia usar $40 de seu próprio salário. A resposta de seu pai: gritou com ele por falar sobre finanças familiares na frente de uma pessoa qualquer. Essa pessoa qualquer sou eu.
Eu que ganhava 13 dólares por hora na época tive que comprar sapatos novos para ele ir trabalhar. Esse tipo de coisa durou 3 meses antes de eu ficar chateada. Eu estava pagando todas as minhas contas, comida, custo de vida e todas as dele. Eu disse a ele que ele poderia cortar a coleira para seus pais ou ele poderia ir para casa e me esquecer. Eu sabia que eles tinham contado com o dinheiro dele por um tempo, então até disse a ele que ele poderia dar a eles mais 6 meses. Mas depois disso, se as coisas não mudassem, eu o chutaria para o meio-fio. Ele me escolheu. Ele contou para a mãe, mas não contou para o pai porque o homem tem o temperamento de uma criança de 5 anos depois de beber 2 galões de açúcar. Então, depois de 9 meses morando comigo e eu pagando tudo, ele parou de colocar o contra-cheque na conta da mãe. Seu pai ligou enlouquecido por ele ter se casado com uma prosti. Lembre-se de que eles não tiveram nenhum problema conosco morando juntos desde que recebessem o contra-cheque dele. Seus pais disseram às irmãs que eu era uma mulher horrível e queriam que todos passassem de fome. Conversamos sobre suas irmãzinhas que na época eram todas menores de 18 anos sobre morar conosco. Dissemos que se fossem despejados elas poderiam morar conosco, mas sem os pais. Na época ele tinha 22 anos e eu 20. Nós os ajudamos a pagar o veículo por mais um ano depois disso para que não prejudicasse seu crédito. Mas 4 meses depois de não podermos pagar aquele pagamento de 665 dólares, o banco pegou o carro. Isso tornou mais difícil entrar em um complexo de apartamentos depois disso. Foi a única coisa que nos impediu de conseguir uma casa há 4 anos. Bem, depois de pouco mais de um ano pedindo dinheiro emprestado e nunca pagando de volta, dei a ele outra decisão. Ele poderia ficar comigo e parar de emprestar dinheiro a eles ou poderia voltar a morar com seus pais, e ele me escolheu novamente. Por um tempo eles pararam de pedir dinheiro porque sabiam que não iriam conseguir, mas cerca de 2 anos atrás eles começaram a perguntar novamente. Era uma pequena quantia de 5 dólares a 20 dólares e meu marido emprestaria com seu dinheiro pessoal, então eu não disse nada. Bem, há 3 meses descobrimos que nos qualificamos para uma casa. Temos uma dívida decente. Então o corretor da hipoteca disse que em nenhuma circunstância poderemos adicionar a dívida se quisermos manter esse sonho vivo. Seus pais sabem disso. Nós nos esforçamos para dizer isso a eles. Também dissemos a eles que todo o nosso dinheiro está investido na compra da casa e não podemos emprestar nenhum centavo. Não é verdade, mas eles nunca pagaram 50 dólares que deviam ao meu marido. Então ele queria uma desculpa para não emprestar a eles. Bem, algumas semanas atrás ele foi demitido e semana passada descobrimos que estamos com Covid. Seus pais sabem disso tudo, mas um tempo depois eles ligam para ele. Você acha que para perguntar como ele está com a perda do emprego ou se ele está melhor? Mas não, eles ligam para ele porque querem que ele financie algo em seu nome já que não conseguem aprovação. Ele diz que não e eles desligam na cara dele. 5 minutos depois eu olho para ele e ele está visivelmente chateado. E ele me pergunta, eu sou um filho ruim? Essas pessoas conheciam seus limites. Ele não tem notícias deles há pelo menos 4 anos, a menos que seja por dinheiro ou precisando de uma carona. Tenho certeza de que poderia tirar 1 milhão de histórias da minha cartola, mas vendo a cara de meu marido quando ele fez essa pergunta. Digamos apenas que o motivo de nos mudarmos para 4 horas de distância não é por causa da moradia mais barata como dissemos a eles. Meu tio invadiu minha casa. Então, quando eu era mais novo eu era mimado, não vou mentir. Eu tinha quase todos os consoles com os quais uma criança poderia sonhar e meu primo não. Eu o deixava jogar em meus consoles quando ele vinha visitar, mas nunca pegava emprestado porque era super protetor com eles. Avançando alguns anos, meu primo é mais velho e tem um emprego, então ele tem seus próprios consoles e tudo, mas veio colecionar consoles e jogos retro. O que eu tinha muitos. Ele se oferece para comprar alguns deles e eu recusei porque quero manter minhas memórias e potencialmente passá-las para meus filhos para que possam viver a idade de 15 frames por segundo. Aqui é onde fica uma merda. Meu tio por anos basicamente faz parecer que meu primo tem direito às minhas coisas porque eu neguei que ele pegasse emprestado quando eu ainda usava pijamas do Homem-Aranha. E consistentemente tenta me pressionar a apenas entregá-los. No final de 2022, depois que me mudei para minha própria casa e guardei todos os meus consoles e jogos, meu primo, que parou de perguntar sobre os consoles depois de um mês de eu dizendo não, vem me visitar e ele me dá um presente de boas-vindas que era um cartucho N64 de Máscara Majoras porque era nosso jogo favorito. Meu tio não gostou disso. 2 noites depois estou na cama dormindo quando ouço um clique alto seguido de um estalo. Eu pulo da cama procurando por qualquer coisa que eu possa usar como arma e chamo a polícia. Eu espreito minha cabeça para fora e vejo a cabeça careca do meu tio brilhando ao luar passando pela minha merda o mais quieto que ele pode.
Após cerca de 10 minutos dele mexendo nas minhas coisas, os policiais aparecem e nós fazemos todas as perguntas e eu o vejo ser colocado em um carro da polícia e tudo mais. Ele invadiu a janela da minha varanda. O clique foi o pé de cabra empurrando a fechadura. O estalo fazia parte da janela ao redor da teia de aranha da janela. E nada foi roubado. E porque meu primo pediu, não estou apresentando queixa, mas vou pedir uma indenização. Edit. Já se passaram 2 dias e desde o incidente comprei algumas câmeras na Amazon. Não são as melhores, mas alertam meu telefone e estão escondidas. Quanto às pessoas que perguntam por que não dei queixa, meu primo me pediu para não prestar queixa. Ele passou por muita coisa desde a pandemia e não aguentaria perder seu pai. Eu entendo que não é exatamente a melhor resposta, mas ele é minha família. Mas agora estou passando pelo processo de uma ordem de restrição. Coisas que meus pais fizeram que nunca vou esquecer. Bem, agora que percebi o quão ruins meus pais eram e finalmente estou longe deles, deixe-me contar uma das vezes que minha mãe me deu um tapa. Admito que não era um menino santo, mas com certeza não era o pior. A pior coisa que fiz foi entrar furtivamente no computador de trabalho dos meus pais e jogar nele. Sem substâncias, sem fugas, sem crimes e sem bebida. Mas aparentemente isso não era bom o suficiente para eles. Neste caso eu tinha uns 15 anos e estava no escritório quando minha mãe chega gritando o que eu fiz com as baterias dos telefones. Contexto: os telefones do escritório têm baterias recarregáveis. Não tenho motivo e nunca tirei essas baterias. Quando digo a ela que não fiz e apontei as mesmas coisas que apontei aqui, ela me dá um tapa. Meu pai depois disse a ela que foi ele quem removeu as baterias. Depois ela apenas pediu desculpas, mas sem nenhum remorso real, nenhum consolo, nada. Outra vez meu pai me confrontou por supostamente ligar para uma estação de rádio no meu telefone de emergência. Aparentemente meu telefone ligou acidentalmente. Digo-lhe a verdade, nunca liguei para isso, deve ter sido acidentalmente. Ele começa a me socar dizendo: isso é por mentira. Eu com raiva gritei: é por isso que não falo com você. Grande erro. Ele se virou para fazer pior. Rapidamente peguei um tabuleiro de xadrez de madeira no meu quarto e cobri meu rosto com ele, e corri de costas em direção ao armário cheio de roupas. Ele só conseguiu acertar o tabuleiro, e acabou quebrando ele no meio. Graças à roupa ele errou o resto dos golpes. Então ele gritou: nunca mais fale comigo assim. Uma das coisas finais que quebrou em nosso relacionamento foi quando finalmente consegui ajuda mental na terapia e fui diagnosticado com TDAH grave aos 29 anos. Depois de obter ajuda e ser tratado, decidi contar a meus pais na esperança de que eles entenderiam por que eu era do jeito que eu era e consertariam um relacionamento entre nós, dispostos a assumir a culpa e perdoar um ao outro. Quando eu disse a eles, eles disseram: nós já sabíamos, só não queríamos desperdiçar dinheiro com você e achamos que você ia superar isso. Isso me chocou. Então eu disse a eles que talvez devessem verificar minhas irmãs para ter certeza de que elas também estão bem. Eles disseram: elas são perfeitas. Você era o único com problemas mentais nesta casa. Isso me machucou muito, fazendo com que eu tivesse muito pouco ou nenhum contato. Como você lida com um pai que acredita que por ser o pai está no comando de tudo e manda em você? Meus pais se separaram antes de eu completar 1 ano e eu não comecei a ver meu pai regularmente até os 12 anos de idade. Meu pai é o tipo de cara que acredita que desde que é pai ele manda e o que ele diz é lei. Eu realmente nunca vi meu pai como uma figura autoritária porque, na minha opinião, minha mãe era quem estava no comando. À medida que envelheci e passei mais tempo com meu pai, vi mais de sua atitude de eu sou a lei. Uma coisa que ele fez foi ir até a casa da minha mãe e tentar me punir, como se ele fosse reclamar sobre como eu mantive meu quarto embora não fosse a casa dele. Eu tinha um Wii e uma vez ele tentou tirá-lo desconectando e colocando no alto de um armário que eu não conseguia alcançar porque estava desrespeitando ela. Que desrespeito foi esse? Pedindo para ele não entrar no meu quarto quando não estou em casa e mexendo nas minhas coisas. Sim, ele veio me visitar e eu ainda estava na escola. E em vez de esperar em outro lugar, ele decidiu entrar no meu quarto e começar a mexer nas minhas coisas. Agora que sou adulta e ele ainda me trata assim. Morei um pouco com ele e ele comia a comida que eu comprava. Como se eu fizesse e embalasse um almoço e quando eu levantasse para trabalhar no dia seguinte fosse pegar meu almoço já tinha sumido porque ele comeu. Então eu acabava tendo que pagar meu almoço e jantar, porque ele faria o mesmo com meu jantar também. E então ele começava a me dar sermões sobre como eu gasto muito dinheiro com comida e como eu nunca economizaria dinheiro gastando assim. Quando eu pedia a ele para parar de comer minha comida, ele gritava comigo me chamando de egoísta e dizendo que sou filha dele. Então ele tem o direito de comer minha comida. Minha mãe me disse para simplesmente ignorar já que eu morava na casa dele. Então fiz isso até me mudar. Agora meu pai vai entrar na minha casa e sem pedir, vai até a minha cozinha e come o que ele quiser.
Eu recebi minha sobrinha e meu sobrinho e fiz o jantar para eles naquela noite e ele apenas comeu. Então tive que lutar para encontrar comida para eles. Em plena pandemia pedi a quem entrasse em minha casa que usasse máscara. Ele se recusava a usar e ainda entrava em minha casa sem máscara. Eu amo meu pai, mas como posso lidar com alguém assim? Edith, ele não tem chave. Apenas entra na minha casa. É como minha família descreve alguém que visita sua casa e age como se morasse lá. Meus pais sempre me lembram que não tenho valor. No momento estou digitando no meu laptop pois ele pegou meu telefone e outros dispositivos depois de ler minhas postagens no Reddit sobre ele. Para contextualizar, tenho 15 anos e atualmente estou no penúltimo ano do ensino médio. Meu pai e minha mãe abusam emocionalmente de mim e fisicamente. Acabei de me conscientizar do que eles estavam fazendo que era tão prejudicial para mim alguns meses atrás. Eles sempre me fazem sentir que é minha culpa por ter necessidades. Quando pergunto ao meu pai que quero uma alimentação saudável e preciso de alimentos específicos quando ele vai às compras, minha mãe e eles sempre me dizem para parar de fazer tantas exigências. Enquanto isso meu pai compra shakes de proteína, frango, peixe, abacate para ele e nos diz para não tocarmos em sua comida. Ontem ele gritou comigo por usar o liquidificador. Eu disse a ele com raiva, é o liquidificador de todos, não o seu, qualquer um pode usar. Ele ameaçou me dar um tapa e disse, eu comprei para mim, não toque. E eu também usava shorts bem curtos no meu quarto. Um dia ele olhou para eles e gritou que eu deveria ter vergonha de mim e trocar de roupa imediatamente por ser indecente. Eu disse a ele para bater na minha porta e que é o meu quarto. Posso vestir o que quiser dentro dele. Ele também instalou uma fechadura em seu quarto para que não possamos entrar e ele pode invadir o meu sempre que quiser. Eu disse isso a ele e ele disse, quem você pensa que é? Você tem valor zero. Seu valor não é nada. Este é meu quarto na minha casa que eu comprei. Na semana passada pedi a minha mãe para me comprar produtos de maquiagem simples para me sentir um pouco mais confiante. Já estou tão insegura de ver outras garotas bonitas. Ela disse, pare de tentar parecer uma tia, olhe a sua idade. E recusou. Eu perguntei a ela, por que você pode usar maquiagem e eu não? Ela gritou com raiva e disse, sou muito mais velha que você e na verdade, sou diferente de você em algum lugar da vida. Ela não apenas me fez sentir uma merda depois, como agora aparentemente há um limite de idade para maquiagem. Ela sempre me diz como meu rosto fica torto e confuso em uma discussão. Nunca fui mimada e eles nunca me dão um centavo. Ele vai à academia e eu perguntei se poderia acompanhá-lo porque quero me aprimorar. Ele disse, treine em casa. Você ainda é uma criança. Toda vez que eu quero me melhorar, meus pais de merda não vão me deixar. Tenho hobbies de futebol e dança que quero seguir indo a ambos os clubes perto de mim. Mas meu pai sempre me diz, pare de perder meu tempo com coisas inúteis. Estou tão deprimida que eles nem querem que eu seja feliz. Quero entrar na faculdade de medicina e tenho tido muitas dificuldades na escola. Então pedi a eles um tutor para que eu pudesse melhorar nos estudos. A coisa sobre meus pais é que eles nunca cumprem uma promessa ou fazem as coisas a tempo para mim. Quando é necessidade deles vejo tudo feito imediatamente. Mas eles gritam comigo por ser tão exigente e me dizem para agradecer o quanto eles já estão fazendo por nós. Eu quero gritar com eles para dizer que é responsabilidade deles cuidar das minhas necessidades. Eu não tenho nem 18. Eu disse a eles que estava sendo assediada por valentões na escola e eles me culparam dizendo que sou eu quem está instigando isso. Eles sempre fizeram isso. Eu conto a eles um problema e eles encontram uma maneira de me culpar. Não lhes conto mais nada e agora reclamam que nunca lhes conto nada. Eu odeio ter 15 anos. Quero ter 18, ir embora e cortar todo o contato, mas eu sei que mesmo quando eu fizer 18 anos eu não posso. Tenho que depender financeiramente deles para minhas mensalidades da escola de medicina e para futuras necessidades financeiras. E sei que se não falar com eles eles não vão pagar uma gota ou me apoiar. O único que me mostra amor é meu gato e eles também querem se livrar dele.